Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nesta manhã de domingo, nós continuamos os nossos estudos sobre o comportamento do crente, que é uma série de estudos baseada em princípios de ética cristã. E a aula deste domingo, a aula 10, tem o título Com Deus não se brinca. Esta aula aqui, eu trouxe uma foto da nossa foto de capa, que traz uma foto bem famosa de um dos navios mais famosos da história, que foi o navio Titanic. Creio que muitos de vocês já devem ter assistido os filmes ou lido documentários a respeito, mas quando eu li o título dessa lição, eu logo pensei no Titanic, porque é bem famosa a frase que nem Deus poderia afundar aquele navio, que aparentemente tinha sido feito com o melhor da inteligência e da tecnologia humana que o tornariam insubmergível. Ele seria um navio inaufragável, mas que acabou naufragando na sua primeira viagem, a viagem de inauguração da Inglaterra, de Southampton a Nova York. Na sua primeira viagem, ele colidiu com o iceberg e afundou. Essa frase, com Deus não se brinca, e essa lembrança do navio, ela me traz à memória o quanto é importante nós lembrarmos e revivermos o estudo sobre os 10 mandamentos. E tudo aquilo que envolve esse não brincar com Deus. Na aula de hoje, nós nos fixaremos nos 4 primeiros mandamentos. Então, hoje nós nos basearemos nos 4 primeiros mandamentos. E a maior introdução que nós temos para ele é pensar que Deus, quando conversou com o povo, e de certa forma a gente pode dizer que os 10 mandamentos são um dos textos que foram ditados diretamente por Deus para o povo. Na maior parte, no restante das escrituras, temos que foram homens inspirados por Deus que escreveram. Aqui, Deus declara para o povo a sua vontade. E ele lembra a todos, eu sou o Senhor teu Deus. E o estudo desses 4 primeiros mandamentos vai trazer toda essa implicação do que significa aceitar que Deus é o nosso Senhor. Antes de tudo, Deus lembra aos hebreus as suas ações no Egito. Lembra o que eu fiz aos egípcios. É necessário nós termos atenção para o passado, para entendermos as ações de Deus no presente e aquilo que Ele quer de nós. Deus relembra esse passado recente para todo o povo pela forma incrível e maravilhosa com a qual o povo foi liberto. Deus enviou Moisés e o seu irmão Arão para conversarem com Faraó, pedindo a ele que libertasse o povo. E Faraó endureceu seu coração e não permitiu. E Deus mostrou toda a sua grandeza a todo o Egito com as 10 pragas. Foram diversas, a gente pode lembrar que transformou as águas do rio Nilo em sangue, as rãs, piolhos, morte dos animais, gafanhotos, e escuridão e, por fim, a praga da morte dos primogênitos, que só atingiu os primogênitos dos egípcios. Mas essas ações divinas mostram para o povo de Deus que Deus é um Senhor de poder. E por isso era necessária a purificação. Deus determinou para que o povo se purificasse externamente como um sinal da pureza interior. E para você pensar em purificação, você está falando de um povo que estava num deserto. Como a gente sabe que uma das maiores características de um deserto é a falta de água. E Deus manda que o povo se purifique, lembrando para nós que essa purificação é desafio, ela não é fácil, porque se purificar no meio de um rio,
num lago é muito fácil, mas purificar-se em um deserto é um desafio. E é um desafio para nós manter-nos puros diante de Deus. E a pureza nos leva à santidade, que é esse respeito. O povo não poderia se aproximar do Monte Sinai sob pena de morrer. E aquele lugar era a Terra Santa. Moisés, quando ouviu o seu chamado e viu a sarça ardente, ouviu da voz do Senhor dizendo: tira as sandálias dos seus pés, porque aqui a terra em onde pisas é terra santa. Então o povo tinha plena consciência que devia se apresentar com pureza e respeitar a santidade de Deus. E esses primeiros mandamentos justamente evocam isso, a necessidade de nós respeitarmos Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E o primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, é: não terás outros deuses diante de mim. Isso nos traz a memória de que Deus requer de nós exclusividade. Deus quer de nós exclusividade. Deus é Deus zeloso. Ele não quer que nós tenhamos outros deuses além dele. Jesus, de um modo atual, ele nos traz, ele expande e ele explica qual é o conceito disso, que ele vai dizer: olha, ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que Deus quer de nós a exclusividade, pois quando nós tentamos manter outras prioridades em nossas vidas que não sejam Deus, ele se torna o último em nossas vidas. E pensando nisso, eu fiquei lembrando da música belíssima dos Arautos do Rei, que já foi muito cantada pelo quarteto masculino em nossa igreja, que se ele não for o primeiro em seu coração, então não é mais nada e não passa de uma ilusão. Deus requer de nós exclusividade e ele requer de nós estar em primeiro lugar. Jesus, em Mateus 6,33, ele nos lembra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse buscar primeiro o reino de Deus é a aplicação prática de não ter outros deuses diante de nós. Tantas pessoas colocam tantas outras coisas em primeiro lugar e colocam Deus em papel secundário em nossas vidas. E Deus quer que o coloquemos em primeiro lugar. Talvez quando os hebreus ouviram isso, pensaram somente no aspecto de adoração, de se curvar, de adorar outros deuses, de pedir a esses outros deuses que fizessem as mesmas obras que Deus tinha feito por eles. Mas a nossa exclusividade com Deus, ela vai muito além disso. Ela se reflete não somente na nossa adoração como um culto, mas que toda a nossa vida ela seja culto a Deus. É por isso que ele requer a exclusividade e a prioridade. Porque tantas vezes nós colocamos família, nós colocamos a profissão, colocamos os estudos e colocamos tantas outras coisas antes de Deus e nos esquecemos de Deus. E Deus nos lembra: eu sou o Senhor teu Deus. Deus quer de nós a exclusividade. Ele quer de nós esse primeiro lugar em nossas vidas, assim como Jesus nos orientou. Ele precisa que nós sejamos exclusivos dele. Algumas traduções na Bíblia colocam que Deus é ciumento. E sempre para nós, a ideia de ciúmes, ela carrega uma certa dose de
de carga negativa, mas Ele é um Deus zeloso. Porque Deus sabe que o melhor para nós é o termos sempre em primeiro lugar, que nós não sirvamos a dois senhores, que tenhamos Deus como primeiro lugar, como exclusivos em nossas vidas, porque nós não podemos dividir o nosso coração com outro Deus. O segundo mandamento vai falar sobre a incomparabilidade de Deus. Ele está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Deus, ele se coloca num papel tão fundamental em nossas vidas que ele é simplesmente incomparável com qualquer outra coisa existente. Ele é incomparável com outros seres humanos, ele é incomparável com outros animais, com plantas e com qualquer outra representação. E Deus, ele acima de tudo, ele se revela através das suas palavras e não por formas. E este mandamento vai justamente tocar nisso. Que Deus, a revelação de Deus se dá por suas ações e por suas obras, por suas palavras. Ela não se dá através da sua figura física. Ela não se dá por uma aparência, por uma forma física. Deus não é limitado pelas formas físicas, por uma escultura. E é por isso que ele trouxe essa determinação para seu povo de que eles não fizessem para si imagem de escultura, de semelhança com qualquer coisa criada por Deus. E nós vemos muito bem isso quando quando Jesus fala para a mulher samaritana, ela vai dizer, olha, Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Espírito de Deus, ele não tem forma para que seja adorado. E é isso que justamente Deus quer de nós, que nós o adoremos por suas ações, que nós o adoremos por suas palavras e não por um aspecto físico. Eu não preciso de ver algo para adorá-lo. Eu tenho que crer pela sua palavra. Isso até mesmo explica o processo da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa revelação de Deus não dá pela forma. Eu não preciso ver Jesus para acreditar em sua existência. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Essa revelação de Deus, ela não deve ser ligada a qualquer imagem feita por homens. Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. E o nome é algo muito importante para qualquer pessoa. O nome é aquilo que nos individualiza. O nosso nome é uma das maiores prerrogativas que nós temos como seres humanos, é ter um nome. E Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Ele não quer que nós o limitemos a uma escultura física. É por isso que a idolatria é uma das coisas mais absurdas que podem acontecer. Porque a idolatria é você adorar algo feito por mãos de homens com uma representação humana. Ou seja, você dá um caráter divino a algo feito por homens. Deus, ele se preocupa que nós estejamos voltados por suas ações, por suas palavras, e a gente não deve adorar qualquer imagem de semelhança.
como já vai dizer a Bíblia, por exemplo, a pessoa que faz uma escultura de barro, de madeira, está fazendo algo humano, feito por mãos humanas, e as pessoas estão adorando aquela imagem. Algumas pessoas justificam isso, não, mas a gente não está adorando aquela imagem, a gente está adorando aquela representação. Mas a Bíblia diretamente nos coloca nos 10 mandamentos que nós não devemos fazer qualquer imagem de escultura, porque nós somos já pessoas, filhos de Deus. E os filhos não precisam de uma imagem para reconhecer o seu pai. Nós que ouvimos a voz de Deus, que entendemos as suas ações, eu não preciso de qualquer representação física para me sentir mais próximo de Deus. Isso aí também inclui não somente aquelas imagens de escultura de santo fulano de tal, ou de santa cicrana de tal, ou de qualquer outro Buda, ou qualquer outra representação. Isso também inclui tantas pessoas que dão especial atenção a rosas, a qualquer representação divina. Acham que, por exemplo, tem um travesseiro especial, ele vai lhe dar uma noite de sono melhor porque aquele travesseiro foi ungido, ou que aquela rosa foi ungida, ou que você tem a pedra de Davi que vai atirar nos gigantes da sua vida. Então as pessoas dão um poder especial a algo feito por mãos de homens. Nós devemos entender que os objetos, eles têm os valores conferidos por nós. Eu tenho o poder de tornar qualquer coisa um Deus na minha vida. Eu tenho esse poder de tornar qualquer coisa, por mais irrelevante que seja. E é justamente isso que Deus não quer de nós. Ele não quer que nós estejamos apegados a coisas feitas por homens, para que eu possa me sentir mais próximo da divindade. Ele quer que eu esteja apegado às suas palavras, às suas ações, porque elas reforçam a divindade. E não somente aquela imagem, aquela escultura. É por isso que Deus deu essa expressa determinação. E é por isso que nós devemos hoje colocar qualquer imagem que se apresente como algo que vai me aproximar de Deus, nós devemos simplesmente desprezá-las, porque nós não precisamos de coisas feitas por homens para nos sentirmos mais próximos de Deus. Eu não preciso de rosa, eu não preciso de pedra, eu não preciso de travesseiro, eu não preciso de óleo, eu não preciso de nada para me sentir mais próximo de Deus. O que vai ser necessário é a minha posição como servo, como serva de Deus, reconhecendo a divindade do Senhor em minha vida, reconhecendo que Deus não pode ser semelhante a qualquer outra coisa que há debaixo da terra ou nos céus. Porque Deus não é limitado pelas formas, porque Deus é infinito e Deus não precisa de qualquer forma que limite as suas ações. E é por isso que a incomparabilidade de Deus, ela é lembrada nesse segundo mandamento, escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Deus, ele é incomparável. Além disso, Deus, ele é santo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os hebreus, os israelitas, eles eram tão apegados à ideia da santidade de Deus, do nome de Deus, que o tetragrama Yahvé, representado por essas 4 letras, YHWH, Yahvé, que até mesmo os escribas usavam uma pena especial somente para escrever o nome de Deus. Talvez hoje nós não temos essa preocupação formal tão grande
a ponto de talvez separar uma prensa especial para imprimir o nome de Deus nas Bíblias. Mas a nossa preocupação com a santidade do nome de Deus vai muito além da forma. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. E nós não devemos tomar o seu santo nome em vão. E quais as atitudes fazem com que nós tomemos o nome de Deus em vão? Nós tomamos o nome de Deus em vão quando adoramos com os lábios e não com o coração. Ah, como é importante nós adorarmos a Deus com o nosso coração, com todo o nosso interior. Quando a gente presta um culto a Deus somente por mera formalidade, somente cantamos aquela música somente por cantar, e o nosso coração não está sentindo aquele louvor, o nosso coração não está sentindo aquela adoração, nós tomamos o nome de Deus em vão. Não precisa a gente estar dizendo, meu Deus, para nós estarmos tomando o nome dele em vão. É claro que nós devemos ter essa preocupação também. Não está dizendo, oh meu Deus, Deus isso, Deus aquilo. E toda hora, mas nós tomamos o nome dele quando não adoramos com o nosso coração. E nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós não temos compromisso com ele. A palavra compromisso é uma palavra tão profunda, mas ultimamente tão desvalorizadas. As pessoas cada vez mais estão tendo relações descartáveis, relações não duradouras, e o compromisso se esvai, o compromisso ele não é firme. E quando nós vivemos uma vida sem compromisso com ele, sem compromisso com sua vontade, nós também tomamos o nome dele em vão. Além disso, nós tomamos o nome dele em vão quando nós pensamos de nós acima do que convém. Paulo orienta a todos que a gente não deve pensar sobre nós mais do que convém. E tem pessoas que se levam a sério demais. Pensam tão altos de si mesmo, como aquele fariseu que quando orava, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou feito esse publicano, eu jejuo não sei quantas vezes por dia, eu dou esmolas, eu obedeço isso, eu obedeço aquilo. Ele pensando com tanta altivez sobre si mesmo. É claro que nós devemos ter a autoconfiança, é claro que nós devemos amar-nos a nós mesmos. O próprio Jesus coloca, amarás ao teu próximo como a si mesmo, nós devemos nos amar, mas nós não devemos pensar em nós acima do que convém. Nós devemos ter sempre a consciência que nós somos pó e que nós somos barro e que o oleiro é Deus. Ou seja, é necessário sempre que nós diminuamos e que Deus cresça em nós. E nós não devemos pensar em nós acima do que convém. Nós devemos sempre estar ao lado da humildade, que é uma das grandes virtudes cristãs, quando eu entendo a minha finitude, quando eu entendo que eu sou barro, que eu sou parte do corpo. Eu não devo pensar que eu sou a pessoa mais importante da igreja e que a igreja somos todos nós. Também nós tomamos o nome de Deus em vão, ou seja, professamos uma fé sem frutos. Pelos frutos conhecereis. Se a gente não tem fruto, nós somos uma árvore infrutífera. E a Bíblia ela nos coloca que a gente tem que dar fruto. Se a minha palavra estiver em vós, vós crescereis e dareis muitos frutos. Que frutos nós temos dado? Então, nós tomamos o nome dele em vão, nós desconsideramos o nome de Deus quando professamos uma fé que não frutifica. E também tomamos o nome de Deus em vão quando oramos e não cremos. Tantas pessoas fazem aquelas orações longas e longas e não têm convicção alguma
na sua oração, no poder que ela tem. A oração, ela tem poder quando nós entregamos nossas vidas a Deus e nós acreditamos que colocamos as nossas preocupações e as nossas ansiedades para com Ele. Quando nós sentimos a segurança de que aquela coisa que eu entreguei a Deus em oração está bem segura e está bem guardada. Essa é a finalidade da oração, porque quando eu confesso a Deus, eu sinto a tranquilidade de que Ele está cuidando de mim, quando eu coloco a minha vida diante dEle. Então, acima de tudo, eu tomo o nome de Deus em vão quando eu vivo uma vida de aparências. E é por isso que eu achei essa fotografia tão interessante e tão representativa de uma pessoa que está sempre usando uma máscara. E se nós percebermos, cada um desses itens que nós conversamos justamente fala uma vida integral, não uma vida de aparências. Nós não podemos ser cristãos mascarados, que estão sempre interpretando um papel, são sempre interpretando, sendo algo que não são, mas nós devemos ter a sinceridade, nós devemos ser servos sinceros, mostrando aquilo que verdadeiramente somos. Nós devemos nos mostrar com Deus porque Deus olha o nosso interior e Ele nos conhece. Então, que vivamos uma vida realmente não de aparências, mas uma vida de testemunhos. A vida que professa o nome de Deus, nunca em vão, mas uma vida com compromisso com Ele. A autoridade de Deus. O quarto mandamento fala sobre lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus se preocupou com algo muito importante, que é o dia do descanso. E Deus deu um exemplo, Ele descansou no sétimo dia. Ele fez toda a criação até o sexto dia e no sétimo dia descansou. Ele nos deu um exemplo de algo que Ele não precisava. É interessante como Deus e Jesus, eles gostam de nos dar exemplos de algo que eles não precisavam fazer. Deus é incansável. Deus, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele não precisava descansar. Mas Ele nos deu um exemplo de que nós precisamos parar e nós precisamos descansar. Então, de certa forma, Deus já se preocupou com a própria saúde do homem, de ter um dia para o descanso e que esse dia possa ser de adoração ao Senhor. Os israelitas, eles levaram esse dia muito a sério. E não, até as mulheres não penteavam o cabelo, não se olhavam no espelho, não se fazia absolutamente nada no dia de domingo, no dia do sábado, que era esse dia de descanso. Até quando no deserto o povo estava e ele mandou o maná para alimentar o povo, o maná que ele vinha no sexto dia e se guardado para o sétimo, ele não apodrecia, porque quando você guardava o maná de um dia para o outro, o maná apodrecia. Mas do sexto para o sétimo dia, o maná não apodrecia, ele poderia ser comido pelo povo e não tinha problema. Então, Deus ter descansado e nos mostrar a necessidade que nós devemos parar. E Deus, Ele tem autoridade, inclusive, sobre isso. Deus é Senhor do sábado. Nós cristãos passamos a observar o dia de domingo por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou no dia do domingo, Ele se apresentou a discípulos no dia de domingo e o próprio Espírito Santo desceu ao povo em um dia de domingo. Então, nós cristãos entendendo que o que era importante não era um dia qualquer da semana como ele era chamado, mas que naquele dia que nós separamos para Deus,
para o descanso, para a adoração, nós realmente possamos adorá-lo nesse dia. Então, algumas seitas e denominações, elas se preocupam muito com a formalidade do sábado. E o próprio Jesus, ele coloca que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nós nos incomodamos com um dia da semana, mas como ele representa. É como, de certa forma, a própria imagem da ceia do Senhor. Aquele pão que é servido na ceia do Senhor, ele não é o corpo de Cristo. O vinho que é servido, o suco de uva, ele também não é o sangue de Cristo. Mas eles têm uma representatividade. Para nós cristãos, o domingo representa o nosso sábado, que é o nosso dia de descanso. Então, nós devemos lembrar que é necessário parar a correria da nossa vida para prestar atenção em Deus. É claro que em todo momento nós devemos estar prestando atenção em Deus. Não só no domingo. Nós não podemos somente ser um crente de dia domingo. Devemos lembrar do aspecto anterior da nossa autenticidade, da nossa, como dizendo assim, que nós não devemos viver uma vida de aparências, mas nós devemos lembrar que é necessário ter um dia específico para nós adorarmos ao Deus. Com a facilidade da internet e nos cultos online, muitas pessoas elas pararam de ir para a igreja. Nós entendemos a necessidade do distanciamento social, mas agora, pouco a pouco, as autoridades estão permitindo que nós voltemos com os nossos cultos. E é importante para aqueles que se sintam confortáveis e não se enquadrem em qualquer dos grupos de risco, eles possam retornar às atividades de culto e possam retornar à igreja. Você que me assiste, que não tem ido à igreja, mas que tem ido para todos os cantos. Tem ido para a escola, ou tem ido para o trabalho, tem ido para tudo que é lugar, menos para a igreja. E é importante que nós reconheçamos a autoridade de Deus, inclusive no dia de domingo. O dia domingo foi feito para o meu descanso, mas também foi feito para adoração. Então, quando nós estamos nas nossas atividades normais, que nós possamos nos lembrar que o dia de domingo é um dia especial e nós devemos guardá-lo e separá-lo para adoração. Então, lembra-te do sábado para o santificar. Lembra-te desse dia da semana que nós devemos separar para Deus. Porque Deus, ele poderia pedir de nós todos os 7 dias da semana, mas ele só pediu um único dia para que dedicássemos a ele. Que nós possamos dedicar as nossas vidas à igreja. E que esses tempos difíceis que nós temos vivido não sirvam de desculpas para que tantos se afastem da igreja. Muitas pessoas estão em todos os lugares, menos na igreja. E é mais do que nunca necessário que nós possamos lembrar desse dia tão especial para adoração. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles nos confrontam com aquela realidade que Deus quer de nós muito além das nossas palavras. Deus quer ser glorificado pelas nossas atitudes. Quando as nossas atitudes vão mostrar que eu não tenho outros deuses além do Senhor. As nossas atitudes vão mostrar que eu não tenho colocado a minha fé, a minha esperança, que eu não tenho colocado a minha adoração em qualquer outra imagem de escultura. As minhas atitudes vão mostrar que eu tenho santificado a minha vida, que eu tenho colocado um lugar especial na minha vida. E as minhas atitudes vão mostrar também que eu tenho separado parte do meu tempo para com Deus. Tudo isso tem a ver com a minha mordomia.
o que eu tenho separado para o Senhor. Deus nos dá todos os recursos. Deus nos dá tantas coisas e Ele pede que nós tenhamos exclusividade com Ele. Mas essa exclusividade não impede que nós possamos ter uma vida completa de tantas outras experiências. Ele nos permite que nós sejamos filhos, pais, mães, profissionais, que eu possamos ser. A exclusividade para com Deus não me impede que eu seja uma pessoa incompleta. Pelo contrário, ela permite a completude da minha vida, porque a minha vida passa a ter um sentido especial quando eu tenho o meu Deus comigo. Então, que nós possamos sempre ter a consciência que nós não devemos brincar com Deus, que nós não desafiemos o nosso Deus, nós não duvidemos das ações de Deus. Lembremos, sempre nós pensamos no nosso Deus como um Deus amoroso, como um Deus que perdoa, mas devemos nos lembrar sempre de Ananias e Safira, aquele casal que pecou contra o Espírito Santo, que viveu uma vida de aparências, que disse que ia fazer algo e não fez, e mentindo. Devemos viver uma vida de verdade e não uma vida de mentira, que seja uma verdadeira vida de adoração. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula da nossa EBD online. Tenham todos um excelente dia na presença do nosso Deus. Até a próxima. Que Deus os abençoe.